todos. Fiquei muito feliz com a proposta do Emerson Maranhão, né, com o livro, por vários aspectos. Assim, a gente, né, aqui no Ceará, quando faz o cinema, a gente tem uma trajetória também política, né, uma trajetória de luta. Eu acho que, obviamente, isso no Brasil como um todo. Né? Então, às vezes os filmes saem dessa história, né, saem de um determinado lugar. Tem a vontade de fazer o filme, a vontade autoral, mas também tem as questões circunstanciais que envolvem fazer o filme. E a gente começa a ver só o resultado dessa percepção do cinema a partir dos filmes que são produzidos, né? Porque, na verdade, são índices de uma história muito maior do que está por trás, né, dessa produção. Então, de fato, eu fiquei muito feliz, né, com o livro, porque ele não dá para contar tudo, assim como um filme não dá para contar tudo, mas são entrevistas com vários realizadores e colegas e amigos que têm essas trajetórias, né, nessa luta política e nesse ato do fazer criativo, de fazer cinema no Ceará, né, e o que também almeja para além do território cearense. Também fico feliz que foi através da Regina, do Emerson, que é um realizador também, um cineasta, com o prefácio da Maria do Rosário. Acho que esse livro ganha uma densidade muito importante. Eu estou também num lugar como professor universitário, e isso no curso de cinema e de audiovisual. E aí eu vejo a importância também do livro enquanto esse lugar de memória. Né? Tem uma história do cinema cearense a partir de também uma publicação, que é do Firmino Holanda, que é um historiador, né, cineasta, historiador, e conta a história do cinema cearense. Né? Outros livros vão falar muito mais, não do Firmino, mas do LG Miranda e outros pesquisadores que vão falar do cinema no Ceará, do ponto de vista de sala de exibição, né, dos costumes locais da época de assistir o filme, mas de fato esse é o primeiro livro que conversa com os realizadores. Né? Então fiquei bastante feliz com isso. Sobre a minha entrevista, eu dei uma lida já em todos, assim, e é muito interessante ver esse lugar de fala, se ver nesse lugar de fala. Nós fomos capturados, pelo menos eu fui capturado por uma armadilha, uma doce armadilha do Emerson Maranhão, porque o Emerson é um amigo, então isso facilitou muito esse processo de abordagem na hora de falar. Né? Então essa armadilha ele consegue, né, buscar ali, tirar coisas que às vezes eu me pergunto como foi que ele tirou, como é que eu falei algumas coisas que estão ali. Obviamente não me arrependo de nenhuma delas, né? Todas estão. Posso me arrepender depois, daqui a um tempo, e isso é legal no livro, né? Ler e reler, e se ver em outro lugar também desse processo de realização. Mas, de certa forma, eu pude falar de alguns filmes, né? Como é que se deu alguns filmes, principalmente essa onda do filme espiritualista, que de repente espírita, que o Brasil também entrou, né? De repente a gente estava já nesse lugar por convite, e é interessante falar desse processo também, né? E de outros cinemas também, que de repente não ganham, outras produções que não ganham uma projeção de mercado nesse lugar, mas que ocupam um outro tipo de cinematografia também, né? Então, estar entre esses dois lugares, poder falar disso, eu achei uma oportunidade muito boa, né? Que o Emerson, né, que a Regina nos deu para poder fazer esse desenho do cinema cearense. E é isso, né? Falando rápido aqui, a gente depois pode conversar um pouquinho mais. Então, obrigado. Agora, Vôlei e Cariri, vamos esperar que eu vou dar a palavra para esse atrasado aqui. Não é? Está atrasado não, porque ele chegou cedo. Esperou, cansou, deve ter que comer alguma coisa, voltou. E Joey Pimentel também estará aqui para os autógrafos, porque ele também está aqui há uns 40 minutos, está só resolvendo uma questãozinha. Então, Alder, é só pedir para você falar 2 minutinhos sobre a sua participação no livro, o que significou esse projeto para você. Eu, na minha rápida fala aqui, esqueci, como ele não estava, também ficou fora da minha edição. O Alder Gomes representa hoje dentro do cinema cearense um diálogo profundo com a comédia, né? E é o cineasta com maior bilheteria do Estado, acho que da história do Estado. O último filme dele, Os Parsas, fez quase 2 milhões de espectadores, né? Então, eu acho que tem essas duas características, e é interessante lembrar isso, porque o próprio Renato Aragão e o Fábio Porchat, não é?
Fábio Porchat, é isso? Que entregou o prêmio. Porchat disse: eu estou aqui na terra do humor. É o estado que mais fertilizou humoristas. Ontem nós assistimos também um promo daquele Brasil Joiado, lá com o Falcão, né? A terra de Renato Aragão, é terra de muitos e muitos e muitos cômicos. A gente anda pela praia aqui, tem muitas propagandas de grandes espetáculos de cômicos cearenses, né? Então o Alder representa muito bem essa vertente. Bom dia. Bom dia. Bom, participar do livro foi uma experiência interessante, porque... Macho! Todo dia que não sai do livro, né? No retrato, na capa e tudo, começar daí. Eu não lembro, acho que eu assim, com retrato de livro mesmo, acho que foi a primeira vez. E na capa, né? Na capa. A Osório já colocou um livro que ela fez, que tem lá, tem uma página lá para falar um pouco nossa história assim, mas é a primeira vez que a gente pode se expressar de uma forma mais longa, porque a gente dá muita entrevista, mas as entrevistas às vezes são recortadas por um interesse daquele momento específico, de um lançamento específico, a gente muitas vezes não consegue ter um pensamento mais amplo com o espaço que o livro proporciona. E é legal porque a gente realmente escuta umas perguntas que não está nem esperado, né, Gol? Tá ali, eu acabo fazendo umas perguntas, eu não preparei para isso não. Aí o conceito você está registrado também, que se arrependa não fala depois não, o resto da vida. E é interessante poder falar de muitos aspectos, porque eu tenho uma ligação muito forte com a comédia, porque eu vivo no universo da comédia desde o dia que eu nasci. E assim, eu não me lembro nem um dia da minha vida que eu não tinha visto qualquer marmota assim que tenha sido engraçado, não lembro. Até mesmo no enterro eu já vi uma coisa assim meio... É pesado para contar, não posso contar não, porque é pesado demais, mas assim, até uma situação extremamente não apropriada, veio o cara falando um negócio do enterro que eu tive uma crise de riso. E aí você tive que sair lá para não... Mas dentro desse cenário onde a gente vive num lugar onde a comédia ela está no DNA, e é verdade, quanto mais eu viajo pelo mundo, mais eu tenho a possibilidade de se ver à distância, é onde a gente descobre que temos um senso de humor diferenciado, temos uma postura diferenciada em relação à comédia, temos uma tolerância muito grande em relação à comédia, sabe assim, a nossa linha de tirar onda mesmo, ela cruza uma linha onde a gente tem vários antídotos para bullying, a gente tem anti-bullying que resolvem situações que em outros lugares seriam choromedão, mimimi da poema, nossa senhora, acabou o mundo, vai igual aqui, a gente resolve mais dentro, vai te lascar, não machuca o pau de ninguém. Então assim, são antídotos mesmo. O cara vai chegar, pode ser que não machuca o pau de ninguém. A única coisa que o cara pode chegar e dizer, pai querer contra o papai, eu chupo. Pai não vai lá, pai. Tá entendendo? Então assim, são formas de você inventar. Porque se no caso, os caras dizem, os caras vão chorar, para dizer pro pai, outro para a mãe, ou pro Facebook chorar. Então não, a gente aqui é mais, a gente se desenrola sem... E isso faz parte de um senso de humor mesmo. E no livro eu pude falar de comédia, eu pude falar também da história dos filmes, muitas vezes os bastidores, como se constrói, como nasce um filme, de onde a gente chega, o que passa para chegar nele. Também foi interessante falar, porque a gente vem de uma trajetória de 3 filmes que foram muito bem sucedidos, foram 3 fenômenos de bilheteria, mas não é fácil você conseguir dialogar com o público assim. Tem um lado B da história que ninguém sabe o quanto que a gente trabalha, o quanto que a gente se dedica, o quanto que a gente faz coisas que ninguém tem ideia. Por que foi muita gente no cinema? Porque quantas vezes, quando eu estou lançando um filme, eu amanhã 6 horas da manhã no rádio evangélico para fazer propaganda do filme. Estou lá 6 horas da manhã. Se tiver um evangélico que só compra o ingresso, não está valendo. E é um esforço como se eu fosse candidato a presidente. Isso não está dentro de um presidente de trabalhador, né? Então, assim, é um esforço que não aparece no conhecimento das pessoas, porque a gente não tem a oportunidade de falar. E também de outros caminhos, né? Porque eu tenho feito comédia, mas não quer dizer que é só comédia que eu posso fazer. Assim, a gente tende a filmar o que a vida meio passeia pela gente, né? Então eu tenho uma história muito ligada com a luta, eu posso fazer filme de luta, eu tenho uma história muito ligada com surf, eu tenho vontade de fazer filme de surf, com a pintura, eu vou fazer um filme de pintura. Com o Glauber fizemos As Mães de Chico Xavier, eu paro ser um cara ateu, cético, de abacate, nem tem nada, mas acredito na força do cinema para você convencer os outros que dar força. Então assim,
Então, são uns pensamentos aqui, que às vezes a gente discute uma teoria científica aqui, muito doida sobre o espiritismo de coisa. E foi isso, foi muito gratificante, porque é poder participar junto de uma história, porque todo mundo traz aqui nesse livro, suas entrevistas, as suas histórias de vida que levam a você a entender por que fazemos tais filmes. Eu acho que o filme representa muito o que nós vivenciamos e o que vivemos. E está muito bem representado. Acho que tem aqui um universo que dá para a gente conseguir entender o que é a pluralidade do cinema cearense, o que é a força do cinema cearense, o que é essa diversidade. E daqui projetar para o futuro onde é que ele pode, até onde ele pode ainda trilhar.